Bom dia a todos, feliz sábado, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. É muito bom estar com os irmãos nesta belíssima manhã de sábado, chuvosa, um clima agradável, gostoso, muito bom. Quero agradecer a liderança dessa igreja pelo convite, pela confiança, de mais uma vez poder estar aqui com os irmãos. Antes de iniciarmos a mensagem desta manhã, eu quero mandar um abraço, distribuir alguns beijos aqui a algumas pessoas que estão nos acompanhando hoje. Em primeiro lugar, meu pai, Enilton Ribeiro, está assistindo o culto da igreja central daqui, da nossa igreja, lá na casa dele, com a minha madrasta, a psicóloga Leiliane Ribeiro, os meus irmãos Enzo e Lara. Um abraço para vocês, estou morrendo de saudade, espero que vocês venham logo e quem sabe um dia eu terei a honra de apresentar meu pai aqui e ele apresentar um de seus sermões. Ele é escritor e autor desse livro aqui, O Pregador que Deus Usa, o jeito fácil de fazer, preparar e apresentar sermões. Esse tem sido o meu segundo livro de cabeceira depois da Palavra de Deus. Tem me ajudado muito na produção, apresentação dos sermões. Um beijão também para minha mãe Suelene, que também está acompanhando aqui o culto de hoje. Quando eu comecei a pregar, a primeira vez que preguei um sermão na igreja, fui para a casa dela para ela me ajudar a decorar a passagem, o sermonário. E mal sabia ela que estaria falando pela boca de Deus quando disse: um dia você estará pregando para multidões. Isso eu tinha 12 anos de idade, 11, morrendo de medo. Eu nada, isso é conversa da senhora. Ela: você vai sim. Um dia você vai pregar para muita gente. Um beijão para os meus avós, Vitor Ribeiro, Brasilina, Maria, que também estão do Goiás assistindo. Irmãos, até aqui falou o homem. Vamos para a palavra de Deus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, o verso 43. Você pode deixar sua Bíblia aberta? Nós vamos ler algumas partes das Sagradas Escrituras. Mateus no capítulo 5, os irmãos localizaram um texto? Coloca sua mão sobre a Bíblia, vamos pedir ao Senhor por iluminação. Senhor Deus e maravilhoso Pai, Tua palavra está aberta em nossas mãos. Por favor, Senhor, nos ajude, nos ilumine, para que possamos aprender mais sobre Ti. E eu vou pedir, Senhor, de uma forma, pode soar estranho para os irmãos aqui. Não nos conforte com essa mensagem, mas nos sacuda. Penetra nosso coração com essa espada, para sairmos daqui não confortados, mas incomodados. É isso que eu agradeço e peço e oro em nome de Jesus. Amém. Mateus no capítulo 5, a partir do verso 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás a quem, igreja? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons,
e chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis a mais? Não fazem os gentios também mesmo? O mesmo? Portanto, sede-vos perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Da última vez que vim, não da última vez, mas no último sábado que preguei aqui, eu prometi que traria num sábado uma mensagem falando sobre perfeição. E eu quero meditar com os irmãos o caminho, o tema da mensagem de hoje, o caminho divino para a perfeição. Mas antes você precisa entender uma coisa: o contexto histórico em que Jesus pronunciou essas palavras. Os escribas e os fariseus, irmãos, constituíam dois grupos distintos, e em algumas situações até oponentes. Ambos eram versados na lei. Ambos possuíam membros dotados de treinamento teológico, bagagem, conhecimento teológico. Por isso, os primeiros eram conhecidos como Hakimim, que eram os sábios. E temos o segundo grupo, que era os Perissaia, os separados. Fariseus e saduceus amavam discutir detalhes de comportamento. Fariseus e saduceus amavam discutir os detalhes de piedade e adições rabínicas da Torá. E é tão curioso que o povo se admirava do conhecimento e do comportamento deles. E o povo tomava-os por padrão de moralidade e também de comportamento. O povo comum não tinha acesso aos escritos da lei e se limitavam apenas a estudar o comportamento e tê-los por padrão de conduta, além de modelos morais. Os escribas também estavam na incumbência de fazer não somente comentários, mas adicionavam mais coisas à lei, que serviam para atualizar e proteger o seu conteúdo. 2 meses, irmãos, que eu estou montando esse sermão e eu fui pesquisar longe. Segundo um filósofo francês judeu, Edgar Morin, diz que os fariseus, eles tinham um terrível problema com relacionamento interpessoal. Para eles, o afastamento das pessoas comuns, incluindo parentes e vizinhos, os aproximariam de Deus. Uma certa teologia secreta, seguida de um ostracismo social, era para eles a razão decisiva de influência sobre o povo. E esse é o pano de fundo, era o contexto no qual Jesus pronunciou essas palavras aqui. E agora eu vou chocar você. Os fariseus eram adventistas. Todos eles estavam esperando um Messias vir. E de fato os fariseus eram adventistas do 7º dia, porque além de esperar o Messias voltar, eles eram muito rigorosos no dia do sábado. Na verdade, eles tinham 1520 regras só sobre como guardar o sábado.
E eu ainda não encontrei um adventista moderno que pudesse superá-los. E é tão curioso, irmãos, que eles tinham um cântico no Talmud, um de seus livros sagrados, que dizia o seguinte: se a Torá for guardada perfeitamente, por um só dia, o Messias virá. E eles tinham um outro cântico: se 2 sábados forem guardados perfeitamente, o Messias então virá. Pesquisando mais nos comentários, eu descobri que eles poderiam dizer a você o quanto tempo você poderia deixar o rabanete, uma hortaliça no sal, no dia de sábado. Se você deixasse o rabanete no sal por muito tempo, começaria a salmoirar, e salmoirar era uma categoria de trabalho, e trabalhar no sábado era pecado. Eles poderiam dizer para você o tamanho da pedra que você poderia carregar no dia de sábado. Porque se a pedra fosse grande demais, isso seria um fardo. E carregar um fardo no dia de sábado era trabalho. E trabalho no sábado era pecado. Porém, se uma criança estivesse segurando a pedra e você carregasse a criança, isso seria um ato de misericórdia, já não era mais pecado. Eles poderiam dizer para você o quão longe você poderia andar no sábado. Isso era chamada a jornada do dia de sábado. Era aproximadamente 900 metros, aproximadamente 1 quilômetro, 2/3 de uma milha. E se você andasse mais longe, você estaria viajando. E fazer uma viagem no sábado era trabalho, e portanto o trabalho era pecado no sábado. Mas, se você saísse na sexta-feira à tarde, no pôr do sol, andasse uma jornada de um dia, e colocasse um pouquinho de comida e água no meio do trajeto, e parasse, e depois continuasse, já não era mais pecado. Eles tinham 1.520 regras, todas resolvidas, regras e mais regras, tudo isso para serem perfeitos diante de Deus. Avancemos mais na linha do tempo e nós vamos chegar nas décadas de 1840 e 1850. Ellen White teve que enfrentar um grupo de pessoas que pretendiam ser perfeitos, perfeitamente santos. E eles declaravam que se achavam acima da possibilidade de pecar. Regozijavam-se em sofrer perseguições. Alguns professavam grandes humildade de perfeição. E a tragédia era tão grande, irmãos, que para alcançar a perfeição, esse grupo engateava no chão como criança. Porque para eles, ser como criança alcançaria a perfeição de vida. Engateavam no chão, faziam grunhidos de crianças, de bebês. Porque o céu, para herdar o céu, você tem que ter um coração como criança. Eles entendiam assim, que tinha que engatear no chão como criança. E a irmã White então enfrentou esse grupo dizendo que a humildade que Deus esperava, que Deus pedia, deve ser demonstrada numa vida semelhante a Cristo, e não se arrastando pelo chão como criança. Quem quiser conhecer mais a história desse grupo, é só ir no livro A Mensageira do Senhor, capítulo 18, página 194. Durante seus dias, Ellen White precisou lidar em diferentes circunstâncias com algumas pessoas que buscavam a perfeição. E no livro Parábolas de Jesus, página 160, ela dá uma declaração que é um nocaute.
Ela diz que nenhum dos apóstolos ou profetas jamais pretendeu ser isento de pecado. Homens que viveram mais achegados a Deus, homens que sacrificaram seu próprio eu, sua vida, jamais confiaram na própria carne, nunca pretenderam ser justos em si mesmos. E agora talvez daqui para frente eu comece a mexer em vespeiros. Tempos depois, alguns adventistas modernos se deparam com Mateus 5,48. Sede-vos perfeitos como Deus é perfeito. E também se deparam com uma citação extraída de seu contexto. Parábolas de Jesus, página 69. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, Cristo então virá reclamar como os seus. Tá bom, irmão Nilton. Fez a introdução. E agora? E daqui para frente? Como é que eu posso reproduzir o caráter de Cristo perfeitamente? Como ser perfeito como Deus? Como alcançar a perfeição então, irmão Enilton? Qualquer coisa, os anciãos aí me protejam na saída da igreja. Para respondermos essas perguntas, nós precisamos entender alguns pontos. Ser perfeito, primeiro ponto, não é impecabilidade. Infelizmente, irmãos, a nossa definição de perfeição vem da filosofia grega, através do catolicismo primitivo. Grande parte da apostasia é equiparar perfeição com impecabilidade. Este é um fundamento do monasticismo. Muitos adventistas hoje têm uma herança muito estranha. É incrível como alguns dos nossos irmãos são bem católicos, mas não sabem o que são, em dizer que perfeição é impecabilidade. Na Bíblia nós vamos ver exemplos de homens perfeitos que caíram e que erraram. Homens que foram perfeitos mesmo tendo caído. Noé, Gênesis 6:9, homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, tomou alguns goles de pérgola a mais da conta, de vinho, se embriagou, tirou a roupa na frente dos filhos. Isso era uma vergonha para a época. Mas a Bíblia o chama de homem perfeito e justo nas suas gerações. Abraão, pai da fé, teve erros, quedas, momentos de desilusão, desespero, mas agarrou-se ao Pai, andou com Deus 99 anos. E o Senhor se apresentou e disse, e Deus se apresenta para Abraão e diz, anda na minha presença e ser perfeito. Davi, um homem segundo o coração de Deus. A verdade de que Davi era um homem segundo o coração de Deus não quer dizer que Davi era um homem sem defeitos. E eu falei quarta-feira aqui sobre Davi. E o que ele fez não foi algo muito legal, algo muito interessante. Nas palavras da mensageira do Senhor, ela diz, enquanto reinar Satanás, teremos que subjugar o próprio eu, vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso. Pasmem, olha o que ela diz, nenhum ponto a que possamos atingir e dizer, alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Segundo ponto, estou explicando para vocês o que não é ser perfeito. Ser perfeito não é ficar fiscalizando os outros, os que os outros fazem de errado ou deixam de fazer. Tentar separar o joio do trigo. E a mensageira do Senhor continua dizendo, vi que alguns estão definhando espiritualmente. Tem
têm vivido por algum tempo a observar os seus irmãos e irmãs, e andam espreitando toda falta, para então meter em dificuldades. Enquanto isso fazem, o seu coração não está em Deus, a sua mente não está em Deus, e nem no céu ou na verdade, mas simplesmente aonde Satanás quer que esteja, nos outros. Seu coração é negligenciado, raramente essas pessoas veem ou sentem as próprias faltas, pois têm tido bastante prazer em vigiar os atos e a vida dos outros, e em os criticar. Preste bem atenção como ela fecha esse texto e amarra ele. A menos que se reformem, não haverá lugar para elas, pois achariam defeitos no próprio Senhor. Você já viu que coisa? Ser perfeito, irmãos, não é ficar vigiando a vida dos outros. A perfeição bíblica não tem nada a ver com ficar fiscalizando os outros. O que os outros fazem de errado, o que não faz, está errado, isso não pode, não é assim. E daqui para frente o negócio começa a esquentar. Perfeição bíblica não tem nada a ver com comida. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Nós devemos zelar do nosso corpo. Não devemos comer alguns tipos de alimento que a Bíblia nos aconselha que não são legais para nós. Não devemos fazer o uso de alimentos que a mensageira do Senhor em seus livros deixou escrito para a gente não comer, não fazer uso desses alimentos, porque isso atrapalharia a nossa mente no conhecimento da verdade. Mas a perfeição bíblica não tem nada a ver com alimentação. No ano de 2015, eu fui pregar em uma igreja no Pará, do interior do Pará. Momentos antes de eu entrar na plataforma, um dos anciãos que me convidaram me pegou pela gravata na sala pastoral e me fez a seguinte pergunta: o irmão ingeriu carne nas últimas 24 horas? Porque se o irmão ingeriu carne nas últimas 24 horas, o irmão não está apto para subir o púlpito para pregar. Percebam, irmãos, a tragédia? Devemos nos abster, nos livrar de todo alimento carne, irmãos. Mas não é através dessas coisas que nós vamos alcançar a perfeição. Não é através dessas coisas que nós vamos ser perfeitos, como o nosso Deus é perfeito. Quarto ponto. A perfeição não é ir também para o liberalismo. Algumas pessoas acham que a solução para um extremo é ir para outro extremo. Ah, então já que não pode o café, então eu vou tomar o café descafeinado, a cerveja sem álcool, o porco desporcaminado, e aí vai. Também não é assim, irmãos, por esse outro lado. Alguns entram, quando sai de um extremo, entram em outro. Não é através do liberalismo que você vai conseguir a perfeição. Não é fazendo o que você quer de sua vida. Tá certo, irmão Nilton? O senhor falou aí que essas coisas não é perfeição na Bíblia. E o que é perfeição então? Eu quero mostrar para vocês, irmãos, nesta manhã, o caminho seguro para a perfeição divina. Primeiro ponto: não tire textos fora do seu devido contexto. Com muita frequência nós temos distorcido a Bíblia e os escritos de Ellen White, rasgamos um texto aqui
dilaceramos outro texto ali e montamos uma teologia à nossa imagem e semelhança, a qual nem Deus a reconheceria. Tiramos citações, tais como aquela de parábolas de Jesus, que eu li aqui agora, de representar, reproduzir perfeitamente o caráter de Cristo. E aí nós nos dirigimos para outros textos da Bíblia, retiramos do contexto e montamos uma teologia nossa, a nossa imagem e semelhança. Só para você ter uma ideia, há pelo menos 9 diferentes palavras hebraicas e 6 palavras gregas traduzidas como perfeição. Abra sua Bíblia em Lucas 6:36. Eu quero mostrar para você o texto paralelo de Mateus 5. Lucas capítulo 6, o verso 36. Amém? Lucas capítulo 6, o verso 36 diz o seguinte: sede misericordiosos, como também o nosso Pai é o que, igreja? O que Mateus colocou como sendo perfeito, Lucas vai colocar como misericórdia, sendo misericordiosos. Volta agora para Mateus 5, eu quero te mostrar um negócio aí. Descubra, irmãos, o que o autor inspirado está tentando dizer, o que o texto significava no passado. Isso se aplica a Paulo, Pedro, João, Ellen White. Que diferença, irmãos, o texto pode fazer na nossa compreensão? No verso 43, Mateus 5:43, ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, porém eu vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O texto de Mateus 5, irmãos, não está falando de alimentação. O texto de Mateus 5, irmãos, não está falando de qualquer outra coisa. Jesus está falando que devemos ser perfeitos no amor do Pai. Porque se você ama, como o Pai ama, você vai amar os seus inimigos. Porque se você ama, como o Pai ama, se você tem a mesma misericórdia que o Pai tem, você vai dobrar os joelhos na sua casa por aquela pessoa que não gosta de você e está acabando com o seu nome aí na rua. Isso que é a perfeição bíblica, maturidade espiritual. Ser perfeito, irmãos, comendo um pedaço de bolo de soja é muito fácil. Fiz isso quinta-feira. É muito fácil. Perfeição por meio de obras, é muito fácil. Mas agora ser perfeito em dobrar os joelhos e orar por aquele que está perseguindo você, aí o negócio já complica mais. Leia o contexto. Os irmãos lembram aquele texto que eu acabei de ler de parábolas de Jesus? Que a mensageira do Senhor diz que quando nós reproduzirmos o caráter de Cristo perfeitamente, Ele voltará? Olha o que ela diz antes. As pessoas pegam só frases, arrancam no contexto e montam suas teologias. Cristo procura se reproduzir no coração dos homens e faz isso por intermédio daqueles que nele creem. O objetivo da vida cristã é frutificação. A reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir em outros. Na vida, olha o que ela diz, que se centraliza
no eu, não pode haver crescimento e nem frutificação. Falai do amor de Cristo, contai de sua bondade. E depois ela termina, quando ela fala tudo isso daqui, aí ela fala, quando o caráter de Cristo se reproduzir, aí Jesus voltará. Não é através, irmãos, de obras humanas que nós vamos alcançar a perfeição. É fazendo como o Mestre fez. Reproduzir perfeitamente o caráter de Cristo é refletir o seu amor. O caráter de Cristo centraliza-se em compassivo relacionamento. Com muita frequência nós temos olhado para a religião como algo negativo, algo que não podemos, isso não podemos fazer, aquilo outro não podemos fazer. Concentramos tanto no negativismo da religião que as pessoas não querem. Apresentemos ao mundo o que podemos fazer. Se você vier para a minha igreja, você não vai poder fazer isso. Se você vier para a minha igreja, você não vai poder fazer aquilo. Se você vier para a minha igreja, você não vai poder fazer isso. É assim que alguns estão dando estudo bíblico por aí. Apresentemos ao mundo aquilo que podemos fazer como cristãos. E essa foi a grande mensagem de Jesus. Portanto, sede-vos perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste. Remova esse texto do seu contexto. E você vai transformá-lo em algo que a Bíblia jamais disse. Leiam dentro do contexto e você descobrirá o que Jesus estava tentando ensinar. E eu gostaria de finalizar lendo alguns trechos. O que a mensageira do Senhor fala sobre perfeição? O coração de Jesus transbordava de amor. Quanto mais o homem se aproxima da perfeição moral, mais acentuada é a sua sensibilidade, mais aguda é a sua percepção do pecado e mais profunda a simpatia para com os aflitos. O Grande Conflito, página 570. Deus gostaria que vocês individualmente buscassem a perfeição do amor e humildade em vosso coração. Conselhos sobre Educação, página 80. Último texto da irmã White que eu quero ler aqui, Conselhos para a Igreja, página 81, parágrafo 1º. Irmãos e irmãs, é pela contemplação que nós somos transformados, fixando-nos no amor de Deus e nosso Salvador. É mediante a contemplação da perfeição do caráter divino e reclamando a justiça de Cristo como sendo nossa pela fé, haveremos de ser transformados. Tudo isso é importante. O cristão se vestir bem, se alimentar bem, mas isso aqui é coisas externas. Não é através dessas coisas que nós vamos alcançar a perfeição. O que nós adventistas precisamos é a alegria da salvação combinada com as grandes verdades doutrinárias. Quando nós, os fariseus modernos, tivermos Jesus em nosso coração e a certeza da salvação, nós não apenas teremos a verdade com V minúsculo, verdades doutrinárias, mas teremos a verdade com V maiúsculo, que é Cristo Jesus. Nós, adventistas, fariseus modernos, estamos cheios de verdades doutrinárias, mas muitas. Há quem vai conseguir de cor ditar as 28 crenças fundamentais.
mas talvez negligencie o amor ao próximo. Eu quero finalizar, meus irmãos, contando para vocês, de forma breve, um inferno que eu vivi dentro da igreja no ano de 2013, finalzinho do ano de 2013. No finalzinho do ano de 2013, irmãos, eu comecei a ter acesso a alguns materiais perfeccionistas. E lendo esses materiais, eu descobri que eu poderia ser tão perfeito como Enoque, e que se eu colocasse em prática o que aqueles materiais me ensinavam, era possível que Jesus me chamava antes dele voltar. E eu comecei nessa busca, nessa viagem pela perfeição, querendo ser perfeito, com minhas próprias forças, com minha própria justiça. Eu entrava num culto no dia de sábado para adorar. Eu não tinha paz, porque tudo na igreja estava errado. A irmã errou a música, o pregador não explicou o texto certo. Essa igreja tem um problema e eu vou salvar essa igreja. Olha a onda, olha em que loucura eu estava me metendo. E ali dentro da minha fita métrica de perfeição, saía medindo os outros. Teve um dia que o diácono me parou na porta da igreja: irmã Nilton, o senhor está bem? Como é que está? Eu falei: estou ótimo, tenho 2 semanas sem comer chocolate. Consegui vitória, estou conseguindo vitória, estou quase chegando lá. Comi um pedaço de bife acebolado, chorei uma noite inteira, porque não consegui atingir o ideal. Irmãos, eu fui vivendo esse inferno dentro da igreja. Até um dia sentei na frente de um celular e falei: vou gravar um vídeo do porquê que eu estou saindo dessa igreja, porque ela não é perfeita, e eu sou. E um pastor muito gentil soube do meu caso. Ele me convidou para ir na igreja dele, do distrito dele. Comecei a andar com ele, ele me levava para acompanhá-lo. E teve um dia que ele me chamou na casa dele: Enilton, você pode almoçar aqui em casa? E eu, me chamou para almoçar, eu vou ver o que é que ele coloca na mesa dele. Vou ver se os pastores da nossa igreja estão cumprindo fielmente. Ele me chamou antes do almoço. Ele pegou uma bacia com água, sentou-se aos meus pés, tirou meus sapatos e começou a lavar os meus pés. Pastor Davidson. Esse pastor começou a derramar em mim e exalar o perfume do amor de Jesus. E eu falei: é disso aqui que eu estou precisando. É disso aqui que eu preciso. E na hora eu quis resistir igual Pedro: não, o senhor não vai lavar meus pés aqui não. As mesmas palavras de Cristo: deixa de ser teimoso, se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo no paraíso. E aí ele vem com uma bandeja, com um carro. Ele fez, irmãos, uma santa ceia particular, só eu e ele. Eu falei: esse homem está louco, fazer isso aqui? Não, é a igreja que faz. O senhor está indo contra os princípios, o senhor está indo contra as normas. Santa ceia só pode ser feita em igreja. Enilton. E ele me abraçava: deixa Jesus trabalhar no seu coração. Tempos mais tarde, aquele pastor foi transferido. E o perfume do amor de Cristo, exalado através das suas atitudes, ficaram impressas no meu coração. E eu pude entender que perfeição é só
através dos méritos do sangue de Cristo. E eu pude entender que ser perfeito na Bíblia é amar quem está me perseguindo. Como é difícil, meus irmãos. Olha, estão falando mal de você e a pessoa disse isso e está acabando com o seu nome. Vamos orar por ela. Isso é que é perfeição. Vitória sobre uma pizza de 4 queijos. Isso é muito fácil. Muito fácil. Mas a vitória em arrebentar um coração pecador e amar quem não merece é complicado. Mas é essa perfeição que Cristo espera de nós. Sede-vos perfeitos como vosso Pai é perfeito. O nosso Pai manda sol e chuva sobre bons e os maus. Manda o sol para os bons e também os maus. O nome disso é maturidade espiritual. Sede-vos misericordiosos como o vosso Pai é. Misericórdia com todos, até quem não merece. Mas aquela pessoa, quando eu vejo, eu tenho vontade de fulminá-la. Ore ao Senhor, peça que Ele trabalhe no seu coração. Amém? Antes de orar, eu quero convidar aqui um irmão nosso chamado Aldair. O irmão pode vir aqui. O nosso irmão Aldair está tendo estudos bíblicos. E muito em breve ele estará descendo as águas batismais. Amém? Quer ser um perfeito de Deus. Feliz sábado, meu irmão. Pode chegar por aqui. Vem cá. Chega por aqui. São seus filhos? Pronto. Pode vir aqui também, por favor? Coisa bonita. Como é seu nome? Sabrina e? Sabrina e Vitor. Meus irmãos, vamos orar. Vamos interceder por essa família maravilhosa, porque logo eles estarão aqui firmando um compromisso, um pacto com Deus, e logo assim, podemos então recebê-lo como o nosso irmão de fé aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E Deus seja louvado, meu irmão, porque hoje o Senhor assistiu e o Senhor entendeu o que é ser perfeito em Cristo. E eu quero falar um negócio para você, que não importa, meu irmão, quão longe você andou em busca de perfeição, o que você fez em busca de perfeição, a perfeição é somente em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé, igreja? Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor, pela vida do nosso irmão Aldair, seus filhos. Por favor, Senhor, abençoe a casa do nosso irmão. Por favor, Senhor, abençoe seus filhos, Vitor, Sabrina, que essas duas crianças aqui possam ser os futuros líderes dessa igreja. Abençoe também, Senhor, a vida do nosso irmão, aonde quer que ele for, que o Senhor possa estar conduzindo. Por favor, Senhor, nos ajuda a buscar o verdadeiro caminho da perfeição. Temos andado em caminhos estranhos em busca da perfeição. Que possamos amar mais o nosso próximo. Que possamos desenvolver, Senhor, a maturidade espiritual. Amar aqueles que nos perseguem. Amar aqueles que não gostam de nós. E somente assim, Senhor, alcançarmos a verdadeira perfeição. Nos leva para os nossos lares. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. É isso que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão. Meus queridos irmãos que estão acompanhando a live, foi um prazer imenso ter você aqui conosco. Os queridos irmãos aqui na igreja, que o Espírito Santo, os anjos do Senhor, leve você até a sua casa com segurança. E até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Senhor nos permitir.